Bem, irmãos, nesta noite eu senti de Deus a necessidade de falar desse tema diante das crises que estamos vivendo no Brasil e no mundo, mas nós queremos nos ater à situação do Brasil. E esse tema, ele é importante porque tem a ver com a nossa integridade, tem a ver com o nosso caráter. E vem em forma de pergunta: por onde anda a verdade? Onde ela está? Quando você leva tempo sem ver alguém, você costuma perguntar: por onde anda fulano de tal? Não é verdade? Você quer saber o paradeiro dessa pessoa. E a verdade, ela está em falta no mercado, né? Ela está ausente em muitos segmentos da sociedade. Por isso, a pergunta pressupõe escassez, né? Carência e necessidade. Por onde anda a verdade? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, primeiramente capítulo 59, de 2 a 4. Isaías 59, de 2 a 4. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados ocultam, escondem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo para defender a verdade. Confiam no que é inútil e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Palavras duras, pesadas, mas necessárias. Vamos para os versículos 12 a 15 do mesmo capítulo. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante Deus, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra Deus, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavra de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. Olha que tristeza. E quem se desvia do mal é tratado como presa, é ridicularizado também. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça.
Como eu disse, a pergunta pressupõe escassez. Por onde anda a verdade? Esta é a nação, Jeremias 7:28. Esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Vamos particularizar aqui e imaginar que seja o Brasil. Esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Então, irmãos e amigos que nos assistem nesta noite, a verdade está em crise. Esta é a verdade. A verdade está em crise. Quando nós falamos de crise, na linguagem médica, alguém está em crise quando ocorre uma alteração que vem no curso de uma doença, que pode ser uma fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos e até das ideias. Na linguagem sociológica, crise é uma situação grave em que os acontecimentos da vida social, rompendo padrões tradicionais, perturbam a organização de grupos integrados na sociedade. Essa palavra, ela se origina do latim veritate, conforme, que tem o sentido de conformidade com o real, com exatidão, com a realidade. E a palavra no grego é aletheia, não tem o mesmo sentido pessoal e moral, pelo contrário, a verdade é algo intelectual. Trata-se do completo ou real, do estado de coisas que precisa ser comprovado, precisa ser corroborado. Irmãos e amigos, a verdade, como atributo da natureza de Deus, pode, sem dificuldade, ser considerada como atributo da atividade divina. Por exemplo, nós temos alguns exemplos bíblicos. O julgamento de Deus, o julgamento que Deus usa, pratica, executa, é segundo a verdade. No Salmo capítulo 96, versículo 13, está aqui uma declaração messiânica e escatológica. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Ninguém, no dia em que estiver o mundo, os homens, estiverem diante de Cristo para serem julgados, eles não poderão, não terão nenhum espaço para apontarem o dedo e acusarem a Jesus de ter sido parcial ou injusto, porque a Bíblia fala que o julgamento dele será executado, será feito, será praticado com justiça e equidade. A Bíblia também fala que a misericórdia de Deus, ela é respaldada pela sua verdade. Salmo capítulo 57, versículo 3. Ele dos céus, Deus, enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele
que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, e a sua verdade para me resguardar, para nos proteger com a sua misericórdia e com a sua verdade. Agora, irmãos e amigos, por que a verdade está tão escassa e de muitos já foi até eliminada, se o próprio Cristo é quem dá a verdade, ou ele é a representação, a personificação da verdade? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, respectivamente, 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 12, nós lemos as seguintes escrituras: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, e então será revelado o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, isso tem que começar na família. Os pais, primeiramente, eles têm que ser verdadeiros, éticos, coerentes, para depois, com a autoridade dada por Deus, serem exemplos para suas famílias, exemplos para seus filhos. Porque, irmãos, são as famílias organizadas, formadas, que compõem ou que formam as sociedades humanas. Aqueles que ocupam cargos de lideranças no país, eles vieram dos lares, eles vieram das famílias, e eles vão exercer suas lideranças na base daquilo que eles viram e receberam de seus pôsteres, de seus pais, de seus ancestrais. Irmãos e amigos, se no mundo não existe verdade, se no Brasil a verdade anda tropeçando, como diz a declaração bíblica, o texto bíblico, é porque Deus, o Deus da verdade, tem sido rejeitado, tem sido preterido, tem sido esquecido pelos homens. Preste atenção numa coisa, a Bíblia fala, Jesus é quem declara isso, que o coração do homem nunca está vazio, nunca. Ou ele está ocupado pela verdade, ou ele está ocupado pela mentira. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz que eles mudaram, os homens, mulheres, sociedade, mudaram a verdade de Deus em mentira. O profeta Oséias, em seu livro, capítulo 4, verso 1, parte B,
nos declara o seguinte: porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. E, vamos lavar a roupa suja, no Brasil. Como consequência, continua o profeta no verso 2, só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Parece até que o profeta conhecia o Brasil, porque são realidades tristes que a gente vê no dia a dia em nosso país. Satanás, antes da criação do mundo, ele assumiu e decidiu ter a natureza maligna que tem. Traiu a confiança de Deus, Satanás. Ele foi expulso do céu, perdeu sua dignidade e sua posição privilegiada na hierarquia angelical. Tornou-se o mentor e pai da mentira, representante, e o autor moral da mentira. O Senhor Jesus descreve a natureza de Satanás no Evangelho segundo João 8,44. Isso aqui é tremendo. E Jesus fala sobre ele dizendo: ele foi homicida, que mata homens. O Satanás é criminoso, como hoje existem os feminicidas, está em voga esse termo de homens, esposos e amantes, etc., que assassinam as suas companheiras. Então o diabo é homicida, ele é especialista em matar, em assassinar homens. É o que Jesus está dizendo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele, em Satanás. Fala do que lhe é próprio, do que é característico de sua personalidade. Quando fala próprio, tem a ver com a personalidade, porque ele, Satanás, é mentiroso e pai, da mentira. Jesus declara no Evangelho de João 8,32, um texto bem conhecido, muito comentado e usado pelos pregadores: e conhecereis a verdade, e o que mais? E a verdade vos libertará. Estas palavras Jesus usou para alguns dos líderes religiosos do seu tempo, com quem conversava, e ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os homens, em sua maioria, são escravos da mentira. Jesus Cristo é a verdade, o diabo é a mentira gera ruins suspeitas, gera falsidade e desonestidade. É o que a gente vê entre os muitos governantes, é o que a gente está vendo em nosso país, nos meios jurídicos. A própria justiça brasileira, via de regra, tem sido criticada por ser parcial, por ser injusta, por decretar ou por executar leis que contrariam a ética, a decência e a ordem. É o que Jesus disse, que os homens, eles foram influenciados, eles têm sido influenciados pelo próprio Satanás. Existe um antigo juramento escocês
que foi usado pelos Estados Unidos como modelo para formularem o seu juramento. Todo presidente, senador, deputado que toma posse, faz esse juramento com a mão sobre a Constituição, que diz assim: comprometo-me perante o Deus Todo-Poderoso, diante de quem terei de responder no dia do juízo. Olha aqui, responsabilidade. A dizer a verdade, toda a verdade e somente a verdade. O apóstolo Paulo disse, no primeiro capítulo da carta que ele escreve aos Romanos, que o povo daqueles dias havia mudado a verdade de Deus em mentira. Ele também diz no mesmo capítulo, verso 18, que os homens detêm a verdade pela injustiça. Verdade e justiça são irmãs siamesas. O nosso país vive um caos. A desonestidade, as falcatruas, as sonegações, os peculatos são alarmantes, são preocupantes. O profeta Isaías teve que clamar e denunciar o quadro vergonhoso, escandaloso de Israel. Capítulo 59 de Isaías, versos 4, 14 e 15, ele declara: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo para defender a verdade. Andam falando mentiras, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal se arrisca a ser despojado. Só há uma razão para resolver esse caos, essa tragédia, ou melhor, o motivo que leva a essa tragédia é a separação, o abandono e o desprezo da verdade. O mesmo profeta declara: deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, viraram as costas para ele, ou voltaram para trás. Irmãos, amigos, só dependem de nós se quisermos que as coisas mudem em nossa vida, em nosso lar, nas escolas, no comércio, na política, no judiciário, nas igrejas. Nós temos que amar e praticar a verdade. Caso contrário, não adianta retórica, discursos, farisaísmo. Zacarias capítulo 8, versos 16 e 17. É isso que deveria e que precisa acontecer no Brasil. Eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade, de paz nas vossas casas, ensinem seus filhos a falarem a verdade, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu, Deus, aborreço. Escritor chamado Josh
Joss McDowell, ele diz que uma das principais razões desta geração estabelecer recordes de desonestidade, de desrespeito, de promiscuidade sexual, de violência, de suicídio e de outras patologias, é porque perderam os seus suportes morais. Sério, né? Perderam os seus suportes morais, sua crença básica na moralidade e na verdade. Isso tem sofrido uma erosão moral tremenda. O Atmani declara o seguinte, que todos temos o pendor, a inclinação de ignorar a verdade. Todos temos esse pendor e esta inclinação. Por isso nós temos que tomar todo o cuidado conosco mesmos. Às vezes nos preocupamos com o próximo, nos preocupamos com o político, nos preocupamos com o ministro do judiciário, nos preocupamos com o comerciante desonesto, mas nos esquecemos às vezes de detalhes, de coisinhas que acontecem conosco. Nós entramos em contradição conosco mesmos. Muitas vezes deixamos de ser éticos, deixamos de ser coerentes, deixamos de ser verdadeiros com nossas famílias, com a igreja, com as contribuições, compromisso que eu tenho com a minha igreja. Que moral eu tenho de falar mal ou contra os políticos desonestos se eu estou sendo desonesto com a minha igreja, com meu Deus? Não tenho moral nem autoridade para criticar ninguém. Eu tenho que me policiar, eu tenho que ser ético primeiramente com meu Deus, para depois eu denunciar aqueles que não são. Os princípios bíblicos, meus irmãos, não devem ser alterados para que se harmonizem, se adequem aos nossos gostos, aos nossos padrões. Muitas dificuldades se multiplicam nas igrejas, porque os crentes sacrificam a verdade, não querendo sacrificar os seus interesses pessoais. A verdade é por demais grandiosa para exigir as nossas manipulações. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 6, o apóstolo declara o seguinte: porque vós, irmãos, olha aqui o testemunho de Paulo, de um homem ético, de homem que podia falar tete a tete, olho por olho, porque ele era verdadeiro com Deus e com os homens. Ele fala: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e alijados ou ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio de muita luta, pois a nossa exortação, ela não procede, vejam bem, de engano
nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens. Sabe que muitos falam, muitos se apresentam com uma capa de hipocrisia e falam tão bonito, oratória, retórica, né? Que às vezes tira até lágrimas dos olhos de alguns. Mas no fundo, irmãos, aquilo que essas pessoas estão dizendo não procedem da verdade, eles não estão sendo verdadeiros. Ninguém melhor do que Deus para sondar, e depois nós vamos ver o Salmo 139, para saber o que passa na nossa mente e no nosso coração. E Paulo continua nesse texto de 1 Tessalonicenses, pelo contrário, visto que nós fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Os bajuladores? Nunca usamos dessa linguagem para ganharmos a simpatia ou sermos simpáticos às pessoas, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. E o que tem, irmãos, de líderes religiosos, denominados evangélicos, mas são pseudos evangélicos, com intuitos gananciosos, enganando multidões, e até deturpando, torcendo, alterando a teologia bíblica. Eles interpretam a Bíblia, contextualizam a Bíblia de acordo com os seus gostos, seus interesses, para poder tirar vantagens pessoais e financeiras. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória, aplausos de homens, nem de vós, e nem de outros lá de fora. Ei, cabra macho, esse pau, homem de Deus. Eu não estava preocupado com ibope, com estatísticas, com maioria, com multidões. Ele estava preocupado em ser ético, em ser verdadeiro, em ser coerente, porque ele sabia que Deus lia as páginas do seu coração, conhecia detalhadamente o que estava escrito na sua mente e no seu coração. Foi por isso que o salmista, sabendo disso, compôs o Salmo 119, aliás, 139, 139, desculpa, 139. Eu aconselho os irmãos a lerem periodicamente esse salmo em suas casas, para não se tornarem fariseus. Sabe a síndrome farisaica?
que muita gente tem, muitos frequentadores de igrejas, membros de igrejas têm, a síndrome do fariseu, né, do farisaísmo. Eles diziam: façam o que nós falamos, mas não façam o que nós façam o que ensinamos, mas não façam o que fazemos. E Davi fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha aqui a radiografia, né? Ele quer se colocar ao avesso diante de Deus. Muitas vezes ocultamos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas intenções, nossas atitudes. As pessoas não ficam sabendo de nada, mas Deus conhece o nosso interior. Quando alguém tem um problema sério por dentro, só aqueles exames sofisticados é que vão revelar o que está de errado dentro dessas pessoas, através da ultrassonografia, através da radiografia, através da ressonância magnética. Aí os médicos que não são oniscientes, não conhecem o paciente por dentro, eles podem ver o que está a parte externa, aí eles lançam mão desses recursos da tecnologia médica para verem o que está de errado dentro dos pacientes. Deus não precisa desses equipamentos, porque foi Ele quem nos criou. Ele conhece nossas entranhas, Ele conhece nosso interior, Ele conhece o santo dos santos da nossa personalidade. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Toda a minha trajetória por esta vida, por este mundo, ainda a palavra não chegou à minha língua e tu já a conheces. O pensamento não veio ainda à mente, Deus já sabe o que vai chegar lá. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ele está falando de proteção e segurança. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, eu sou pequeno demais para entender, para penetrar, para perscrutar os desígnios de Deus. E aí ele pergunta no versículo 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Lembram de Jonas? Quando tentou fugir da presença de Deus, se deu mal. Claro que tem pessoas que tentam fugir da presença de Deus, nunca irão conseguir. Aquelas pessoas que foram devoradas por animais marinhos, tubarões,
animais outros, desapareceram. Deus sabe onde elas estão. Impressionante. Aquelas pessoas que foram cremadas, ficaram só um saquinho de restos humanos moídos, Deus vai refazer novamente esses corpos, fazer com que os seus espíritos voltem a eles para se apresentarem um dia na presença de Deus. Vamos continuar o versículo 11. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste. Isso é lindo demais, irmãos e amigos. Tu me teceste no seio de minha mãe. Por isso não podemos dar nosso apoio, aprovação ao aborto. Não podemos, irmãos. É contra. Foi Deus quem nos criou. Aquele feto, aquele ser em formação, não importa quantos dias, foi Deus. E é Deus quem está dando o sustento e as condições para desenvolver no ventre de sua mãe. Não podemos dar o nosso adendo, o nosso apoio ao aborto, em hipótese nenhuma, porque a vida pertence a Deus. Verso 14: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso. Ele usou aqui, né, uma expressão até certo ponto espalhafatosa, mas ele não tinha outro meio para tentar explicar em palavras o que Deus é e o que Deus faz. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas mãos são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, está vendo? Informação. Por isso que o aborto é um grave pecado contra Deus. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, os que não falam a verdade, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Então, os inimigos de Deus são meus inimigos, os amigos de Deus são meus amigos. E não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você que me assiste, que nos está diante desta mensagem,
não seria o momento oportuno para você tomar uma decisão diante de Deus, de ser verdadeiro, de deixar de ser hipócrita, fingido, dissimulado com a sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, com o seu patrão, com os governados, com os liderados, lideranças, irmãos, que estão cometendo graves delitos por não serem verdadeiros, por não serem íntegros, coerentes. Mas um dia eles vão se ver com Deus. Eles vão se ver. Não importa a hierarquia que ocupa, a posição em que está. Não importa, seja política, seja eclesiástica, seja judiciária, não importa. Um dia, todos estes homens e mulheres hão de se comparecer diante da presença de Jesus. Naquele dia, não adianta ninguém chegar para ele tentar comprá-lo e tentar convencê-lo. Senhor, eu fui presidente, Senhor, eu fui deputado, Senhor, eu fui ministro, Senhor, eu fui prefeito, Senhor. Não, naquele dia, os olhos de Deus fitarão a todos do mesmo jeito, do mesmo nível. Ninguém mais ou ninguém menos, porque todos serão julgados com justiça e a verdade. Com a justiça e a equidade. Por isso, nesta noite, nós deixamos esta mensagem de Deus ao seu coração. E se há algum líder, alguma autoridade que está nos assistindo neste momento, em algum lugar do Brasil e do mundo, que possa refletir profundamente nesta verdade. Se você não tem sido verdadeiro com os seus liderados, na função em que você está exercendo, você tem sido parcial, injusto, saiba que um dia você há de se apresentar diante de Deus. Você, líder religioso, que comanda, que lidera grupos, igrejas, cuidado, porque um dia vocês também estarão diante da face daquele que há de julgar com justiça e com verdade. Você, meu irmão, minha irmã, pense nisso agora. Aqueles que ainda não se converteram, ainda não acham simpático e bonito o Evangelho, mas não tomaram uma decisão, de entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Pense nisso. Um dia você vai estar também diante de Deus para ser julgado. E para que naquele dia você não seja condenado. Tome hoje esta decisão. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e diga: Senhor, eu quero ser um servo teu, eu quero ser um discípulo teu, eu quero andar na verdade de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Amém. Vamos cantar agora o hino de número 300.